Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e dia movimentado no Furacão nessa quarta-feira. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre a saída de Kelvin em direção ao futebol europeu e a chegada de Bruno Pérez ao Atlético Paranaense. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar tudo sobre esses dois assuntos. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. E então vamos lá para falar dos assuntos do vídeo de hoje, um dia que normalmente é tranquilo no CT do Caju, dia de representação do elenco, mas fomos todos bastante surpreendidos com duas notícias. Primeira informação dada primeiro pelo Vinícius Furlan, depois complementado com mais informações pela Monique Vilela. O Atlético recebeu e aceitou duas propostas do futebol europeu para vender o lateral direito Kelvin. Segundo a Monique Vilela, uma das propostas é do Benfica e a outra é do CSKA de Moscou. E em se tratando de Kelvin, eu entendo que ele tem hoje 22 anos, 23 anos. Vamos pegar aqui, só para não ter nenhuma bobagem, Kelvin tem hoje 22 anos completados aí no último mês de fevereiro, se aproxima daquela que seria a idade limite que os clubes europeus entendem como interessante para trazer um jogador da América do Sul. Então, considero justo que ele tenha essa oportunidade de dar sequência na carreira. E se o Kelvin, por um acaso, me assistir, se esse vídeo chegar até ele, vou dar um conselho aí gratuito: não vá para o CSKA, assine com o Benfica, não só pela questão relacionada aí à guerra entre Ucrânia e Rússia, mas principalmente pelo fato de que o Benfica é um conhecido recebedor de talentos do mercado sul-americano, normalmente sabe como trabalhar bem esses jogadores na sua adaptação ao futebol europeu, e também uma boa porta de entrada para os principais centros do futebol da Europa, né? Espanha, Inglaterra, Itália. Todos em algum momento já contrataram jogadores que se destacaram no futebol português com a camisa dos encarnados. Então, se o Kelvin eventualmente me assistir, fica o meu conselho: vá para o Benfica, você tem mais chances aí de construir uma carreira mais sólida no futebol europeu. E analisando a saída do Kelvin, acho que a gente precisa reconhecer que não foi um ano bom dele, ou pelo menos não foi um ano tão bom em 2023 como foi em 2022. O Kelvin, que surgiu com muita expectativa lá em 2019, né, acabou assumindo a lateral direita na reta final da temporada na Copa do Brasil, quando o Atlético não pôde contar nem com o Jonathan, nem com o Madison naquela ocasião, ambos aí com problemas físicos, e surpreendeu muita gente pela velocidade, pela capacidade que tem de bater na bola, e enfim, por algumas qualidades técnicas interessantes que não são encontradas aí com frequência no futebol brasileiro. Ao longo desse tempo, eu entendo que o desenvolvimento do Kelvin como jogador de futebol foi muito prejudicado pelas escolhas de técnicos do Atlético. O Atlético, como a gente sabe, como a gente continua vendo nos dias de hoje, ao longo desse período sempre insistiu em muitas apostas para o cargo de treinador. E talvez se a gente tivesse tido ao longo desse período mais técnicos experientes, mais técnicos com capacidade de identificar e desenvolver talentos, talvez o desenvolvimento do Kelvin como jogador profissional no futebol brasileiro tivesse ido mais longe. Agora, com os técnicos que nós tivemos, e eu digo isso com todo respeito às pessoas envolvidas, mas os profissionais acabaram deixando bastante a desejar na sua maioria, o Kelvin teve pouca sequência, entrava no time e saía. Eu sempre disse que isso é muito prejudicial para um jogador jovem, que se você quer dar oportunidade de fato para que um jovem jogador se consolide, você tem que colocá-lo em campo e deixá-lo 5, 10, 15 partidas aí em sequência para que ele possa ter ritmo de jogo, para que ele possa ganhar confiança e para que ele tenha oportunidade de procurar desenvolver dentro de campo e solucionar dentro de campo, desculpe, as dificuldades que ele encontrar. No Kelvin a gente viu muito pouco disso ao longo do tempo. Normalmente ele entrava 2, 3 jogos, às vezes não ia tão bem em um deles, na sequência já era retirado da equipe titular e sempre foi um problema, a meu ver. E entendo que quando ele teve oportunidade no ano passado com o Filipão, né, de maneira sequencial, até pelo baixíssimo nível da concorrência do lateral direito colombiano Orejuela, o Kelvin acabou se consolidando num bom lateral, chegou-se a falar em seleção brasileira para ele no novo ciclo de Copa, acho que ainda de uma maneira um pouco prematura, mesmo considerando a boa fase dele no último ano, mas entendo que é o momento da venda, entendo que a gente tem que aí desejar boa sorte para o Kelvin, que ele faça uma boa carreira na Europa,
Espero que pelo Benfica nesse primeiro momento, depois que consiga ir dar sequência para outros centros maiores, porque talento a gente sabe que ele tem. É um lateral que bate muito bem na bola e entendo que na Europa provavelmente vai conseguir suprir as dificuldades físicas que ele tem, ainda um jogador muito franzino, e algumas questões aí de natureza tática em relação ao comportamento no campo de defesa. Se ele conseguir sanar essas dificuldades, entendo que no Benfica ele vai estar mais bem assessorado para isso do que ele esteve no Atlético, ele tem tudo para fazer uma carreira bastante sólida no futebol europeu, quem sabe sim se tornar um lateral de seleção brasileira. Então, repito, boa sorte para o Kelvin, tomara que ele faça uma grande carreira. E, na sequência, quem deu a informação foi o jornalista Lucas Pedrosa, do SBT Esportes e da Casa TV. O Atlético está muito próximo de acertar a contratação do lateral direito Bruno Pérez. Bruno Pérez, jogador formado pelo Osasco Aldax, salvo engano, teve passagens por Bragantino e Guarani, e aí se destacou com a camisa do Santos, onde ele chega primeiro para o empréstimo, depois é adquirido em definitivo, e na sequência faz carreira na Itália. Tá? Ele chega no continente europeu via Torino, depois tem uma passagem pela Roma, entremeada por 2 empréstimos para o futebol brasileiro. O primeiro no São Paulo e o segundo no Sport, com o detalhe de que nenhum desses 2 empréstimos o Bruno Pérez conseguiu ir bem. Muito pelo contrário, se você for conversar com torcedores do São Paulo, é bem provável que os relatos em relação ao nível do Bruno Pérez sejam os piores possíveis. E o mesmo vale em relação ao Sport. Mas ele sai daqui depois desses 2 empréstimos desmoralizado perante o público brasileiro, digamos assim, mas retorna ao futebol europeu, consegue se mostrar uma alternativa interessante para Roma, no futebol italiano, e a gente sabe que, principalmente em termos defensivos, a Itália é muito exigente tecnicamente, taticamente, então o Bruno surpreende, e depois de passar, acho que 2 temporadas na Roma, mais uma vez, ele acaba assinando em 2021 com o Trabzonspor, né, clube do futebol da Turquia, onde ele ficou pelas últimas 2 temporadas. Na temporada 21-22, na temporada 21-22, isso mesmo, desculpe, às vezes eu tenho que consultar. E o Bruno foi um lateral bastante consistente, jogou acho que 25 jogos, deixa eu até pegar aqui, eu não gosto de passar informação errada para vocês não. Foram 27 jogos, 25 deles como titular, sempre como lateral direito, com bons números de precisão de passe, com bons números de acerto em bolas longas, com bons números de interceptações, de desarmes, enfim, de cortes, né, bolas rebatidas por jogo, e com bons números de duelos físicos vencidos também. Na última temporada, o Bruno ele sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles, então passou muito tempo afastado, se recuperando dessa lesão, e também depois de recuperando aí a melhor forma física e o ritmo competitivo para poder voltar a campo. Quando ele esteve em campo na temporada 22-23, que se encerrou agora no último mês de junho, ele não esteve muito longe do nível que ele apresentou na temporada anterior. Então, repito, bons números de desarmes, bons números de interceptações, números de duelos vencidos interessantes e um bom número de precisão de passe também, inclusive em lançamentos longos. Qual que é a grande questão em relação ao Bruno Pérez? É um jogador experiente, chega gratuitamente, então, o que a gente poderia chamar de uma oportunidade de mercado. Teve uma carreira, em certos termos, sólida no futebol europeu, né? Uma passagem boa pela Torino, uma passagem relativamente boa pela Roma, e vem agora de uma passagem pela Turquia que, afora esse aspecto físico que fez com que ele perdesse muitos jogos na última temporada, ele jogou, de novo, vamos passar a informação completa para não dizer bobagem. Na última temporada, o Bruno ele jogou 7 partidas, se não me engano, vamos confirmar aqui. 7 partidas, todas como titular. Então a gente vê que num universo de 34 rodadas, se não me engano, o Campeonato Turco tem 18 clubes, se não me engano, ele jogou muito pouco, tá? Embora esse muito pouco tenha repetido muito, de maneira muito próxima, que a gente viu na temporada anterior. Então, preocupações em relação ao Bruno Pérez, tá? Primeira, vem de um problema físico grave. É um jogador de 33 anos de idade, completou, se não me engano, no último mês de março, no dia 1º de março. Então já não é mais nenhum garoto, embora também não seja um veterano. Tem que ver como é que ele vai se comportar fisicamente depois de passar tanto tempo afastado do futebol, né? Se ele vai conseguir suportar fisicamente a sequência de jogos que a gente sabe que o calendário brasileiro exige do jogador, e se ele vai conseguir repetir tecnicamente no futebol brasileiro o mesmo nível de desempenho técnico que ele teve na Turquia, onde eu entendo que, afora alguns clubes, os 5, 6 principais clubes ali da tabela, de um modo geral, o nível técnico é bastante baixo.
Além disso, o Bruno, em diversos momentos da carreira, foi um lateral que, embora apresentasse bons números ofensivos, deixava muito espaço às costas. Então, em diversos momentos, a gente viu o Bruno Pérez jogando na segunda linha, como meia-direita ou como ponta-direita, protegido por um lateral mais defensivo, inclusive é um recurso comum no futebol italiano. Em outros momentos, como lateral, né, como ala, mas protegido pela presença de 3 zagueiros. Então, a gente tem que tomar um certo cuidado em relação ao Bruno, nessa questão de defesa. Mas, na comparação Kelvin Bruno Pérez hoje, Kelvin no Campeonato Brasileiro, né, números do SofaScore, Bruno Pérez no Campeonato Turco, a gente não perde em relação ao Kelvin com a chegada do Bruno, muito pelo contrário, o Bruno tem números melhores aí em questão de disputas físicas, ações defensivas, precisão de passe. Acho que a única questão que o Bruno não bate o Kelvin é em precisão de cruzamento. Então, gente, de um modo geral, uma contratação que, pelo valor, né, ou pela falta de um valor, por ter sido uma contratação gratuita, por ser um jogador que traz para o grupo, né, para o elenco do Atlético, um certo nível de experiência no futebol europeu, como também fazem o Fernandinho, o Vidal, enfim, outros jogadores do plantel do Atlético. Entendo que uma contratação válida e que o fato de que a gente tenha esses 6 meses para avaliar como o Bruno vai responder fisicamente, tecnicamente, taticamente, dentro do novo contexto de competição que vai representar a volta ao Brasil, vai nos permitir conhecer bem o jogador e entender se a gente vai precisar ir ou não ao mercado na próxima janela de verão, né, em janeiro de 2024, visando, lógico, a temporada do Centenário. Com a saída do Kelvin, eu entendo que o Bruno chega para ser titular, embora, lógico, não necessariamente já nesse primeiro momento. Ele deve assinar, se recondicionar e aos poucos assumir essa titularidade, até pela própria fragilidade do jogo defensivo do Maddison, esse sim, muito ruim desde sempre. Então, sim, gente, não é uma contratação dos sonhos, não me empolga, não estou assim delirante com a possibilidade, não, com a probabilidade do Bruno Pérez assinar com a camisa do Atlético, mas acho que é um jogador que, dando tudo certo, tem sim para acrescentar, e a gente vai ter a oportunidade de ver até dezembro se ele tem condições de assumir de fato a camisa 2, como outros fizeram antes dele, né? Um grande exemplo disso é o Jonathan, também tinha aí um histórico de problemas físicos, até maior do que o do Bruno, mas que chegou ao Atlético e conseguiu ser importantíssimo em diversas conquistas. Então, em relação ao Bruno, boa sorte para ele, seja muito bem-vindo, que ele possa ter uma passagem boa pelo Furacão, estando sempre disponível fisicamente, né, estando saudável, tendo uma boa fase técnica, tática, sendo uma peça importante. Estamos sempre na torcida por qualquer jogador que vista essa camisa. Com o Bruno não é diferente, que ele tenha aí muito sucesso com a camisa rubro-negra. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência, pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.